E aí, galera, dando continuidade ao que nós estávamos falando, nós falamos sobre como medir um ângulo. E para a gente medir um ângulo é necessário utilizar uma régua chamada de transferidor. Nós vimos como utilizar um transferidor e agora vamos apenas construir mais algumas figuras antes de partir para o nosso último ponto, que seria classificar os ângulos. Então, meus amores, o que nós vamos fazer? Vamos construir aqui mais alguns ângulos só para vocês perceberem como seria a construção. Então, mais uma vez, você alinha aí o seu transferidor, perfeito? Vai, na sequência, encontrar o centro do seu transferidor, traçar aí uma semi-reta. Lembra, tem que colocar a setinha, ó. Por quê, professor? Porque nós estamos falando de ângulo e essa região, né, delimitada, chamada de ângulo, é sempre entre duas semi-retas. Perfeito? Professor, então, nós temos aqui, né, a primeira semi-reta e aí eu vou determinar a angulação. Vou dizer aqui que esse meu ângulo terá 70 graus. Após determinar aonde você irá, né, ter os 70 graus, você vai lá e faz a segunda semi-reta. Então, ó, esse ângulo aqui representa um ângulo de 70 graus. Perfeito? Professor, se eu quisesse construir um ângulo não pequeno como esse, construísse um ângulo grande, bem simples, né? Mesmo raciocínio. Vocês vão lá no ponto central, colocam o ponto aqui no marco zero, traça aí um segmento, tá certo? Uma semi-reta. E aí, ó, você vai escolher um ponto maior do que 90 graus. Vou escolher aqui, ó, o meu terceiro ponto lá no 130. Então, após isso, você pode muito bem juntar esses três pontos. Juntando aqui esses três pontos, você vai encontrar exatamente o quê? Exatamente aí um ângulo que é maior do que os outros dois que a gente desenhou. Perfeito? Lembra, são semi-retas, ou seja, tem que ter a setinha. Tem origem, mas não tem fim. E lembra, pessoal, para a gente formar um ângulo, é importante no mínimo quantos pontos? 3 pontos. Porque se você tiver apenas 2 pontos, você vai apenas traçar uma reta entre eles. Perfeito? Então, só reforçando, precisamos de no mínimo quantos pontos? 1, 2, 3 pontos para formar aí um ângulo, tá certo? Agora, dando continuidade, nós já aprendemos aí algumas coisas, só que agora nós vamos entender, compreender, a classificar as nossas figuras, os nossos ângulos e também dar nome, né? Meus amores, existem algumas classificações. Ângulo raso. O que seria um ângulo raso? É um ângulo que quando você coloca aí na sua régua, ó, no seu transferidor, você percebe que ele sai do zero e vai até o 180, ou seja, esse ângulo aí corresponde a 180 graus. Então, isso daqui corresponde a 180 graus. Professor, então, todo ângulo raso, todo ângulo de 180 graus, eu chamo ele de ângulo raso. Perfeito? Ah, professor, esse ângulo raso, ele também pode ser chamado de meia volta, porque é metade de uma volta de uma circunferência. Pode? Pode, com certeza. Então, ó, ângulo raso ou ângulo de o quê? Meia volta, tá certo? Então, sabendo disso, nós já aprendemos a classificar um ângulo. Vamos entender outros, ó. Professor, aqui eu tenho um ângulo que é bem fininho. Esse ângulo, ele é um ângulo de quanto? Não sei. Mas eu posso sempre classificar esses ângulos fininhos de uma forma. Ó, sempre que o ângulo, essa região aqui entre essas duas semi-retas, estiver menor do que 90 graus e maior do que 0 graus,
nós temos aí um ângulo agudo. Então, ó, ângulos agudos são ângulos, A de ângulo, maior do que 0 graus e menor do que 90 graus. Professor, que símbolos são esses, né? Sempre que a parte aberta, ela diz que o valor é maior. Então, ó, o A é maior do que zero. Perfeito? O ângulo é maior do que zero. Já com essa parte fechadinha, isso significa que essa parte é menor. Então, o A, nesse caso, em relação ao 90, ele é menor do que o 90. Perfeito? Então, o nosso ângulo agudo é sempre um ângulo que é maior que zero e menor do que 90 graus. Perfeito? Meus amores, existe uma outra classificação de ângulo, que é o ângulo reentrante. Professor, o que seria um ângulo reentrante, professor? É um ângulo que ultrapassou os 180 graus. É um ângulo que é mais que 180 graus, porém ele não é maior do que 360 graus. Então percebam que o ângulo reentrante é aquele ângulo, professor, que é maior do que 180 graus. Que ângulo é esse, professor? Esse ângulo aqui, ó. Esse é o ângulo reentrante. Percebam que esse ângulo é bem maior do que o de 180. Então, esse ângulo reentrante, ele é maior do que 180, olha aqui, aberto, né? E menor do que 360 graus. Perfeito? Agora, galerinha, ó, sabendo disso, nós temos aqui 3 classificações. Vamos para a nossa quarta. Nós temos o ângulo obtuso. Professor, o que seria um ângulo obtuso? Seria um ângulo maior do que 90 graus. Se nós colocarmos aqui o nosso transferidor, ó, o nosso transferidor vai dizer que esse ângulo ele é maior do que 90 graus. Lembra, ângulo de 90 graus é aquele ângulo reto. Então, ó, esse ângulo obtuso, ele é um ângulo maior do que 90 graus e menor, vou botar aqui ângulo, tá certo? A de ângulo. E menor do que quanto, professor? 180 graus. Então, o ângulo obtuso é sempre um ângulo maior do que 90 e menor do que 180. Professor, onde é que eu tenho um exemplo disso? Abra a tela do seu computador até o máximo. Vai dar aí um ângulo maior do que 90 graus. Perfeito? Professor, onde é que eu encontro essa situação, ângulo reentrante? Pessoal, o ângulo reentrante a gente pode perceber no nosso próprio joelho, né? Se você observar aí o seu joelho, você vai conseguir formar um ângulo reentrante, né? Beleza? Galera, outra coisa. Aí a gente tem aqui, além do ângulo reentrante, o nosso ângulo reto. Meus amores, ângulo reto é aquele ângulo que forma um ângulo de 90 graus. Perfeito? 90 graus entre as duas semi-retas. E por último, nós temos o ângulo de uma volta. O que seria o ângulo de uma volta? É o ângulo onde nós temos uma semi-reta, ela vai dar uma volta, ó, completa e encontra-se com a outra semi-reta. Lembre-se, para formar um ângulo não é necessário duas semi-retas. Então aqui eu tenho a semi-reta AB igual a semi-reta AC. Então as duas semi-retas se encontram, né? Professor, é como se ela fosse dar... ela dá uma volta, ó. Beleza? Então, o que seria um ângulo de uma volta? Exatamente 360 graus. Ok? Então, esse ângulo aqui, ele é um ângulo que é igual a 360 graus. Meus amores, tranquilo? Então, vamos dar continuidade. Já sabemos classificar os ângulos. Professor, e o que falta agora para a gente? Bem simples, ó. Como escrever um ângulo, né? É uma pergunta. Professor, como é que eu vou escrever um ângulo? Tranquilo. Você, para escrever um ângulo, você vai representar os pontos, tá certo? Então,
ponto BAC. E no local que você tiver o encontro das duas semi-retas, exatamente no vértice, olha o encontro, ó, as duas semi-retas elas partem dessa origem. Duas semi-retas partindo da origem, a origem é no ponto A. Então, esse ponto que forma, né, a origem, o encontro dessas duas semi-retas, nós colocamos, ó, um símbolozinho em cima dele. Lembra? Então, nós vamos colocar aí um chapeuzinho, né, em cima do nosso A, do nosso ponto que fica na origem das duas semi-retas. Vamos para o próximo, ó. Ângulo agudo da mesma forma. Professor, eu posso representar dessa forma, mas eu posso representar de lá para cá? Pode. Você pode fazer o ângulo BAC é a mesma coisa que o ângulo CAB. Agora lembra, para representar um ângulo tem que colocar o chapeuzinho. Professor, mas eu posso, em vez de colocar dessa forma, eu posso colocar somente ângulo A? Pode, sem nenhum problema. Perfeito? Mas lembre, tem que colocar o chapeuzinho em cima do ângulo, ok? Em cima do ponto de encontro, no ponto de origem dessas duas semi-retas. Meus amores, o que seria o ângulo agudo é aquele ângulo menor que 90 e maior que zero. E a gente já tem uma noção aqui. Professor, como é que eu represento? Você pode representar x, y, z. Os pontos, ó, x, y, z. Agora lembra, você vai ter que colocar um chapeuzinho em cima de quem? Do x, do y, do z. Professor, vou ter que colocar em cima do y, porque o y é o ponto de encontro das duas semi-retas. Então, ó, vai lá aí, coloca o chapeuzinho. Ou você representa dessa forma, ou você coloca somente quem? O y com o chapeuzinho em cima. Professor, agora, como é que eu vou representar aqui esse ângulo P, né? G, eu vou botar aqui um G, ó. Professor, como é que eu represento esse ângulo? Tranquilo. Então, você pode representar somente G, beleza? Com o nosso chapeuzinho. Ou você pode muito bem representar como, professor? P, G, O. Lembra que os pontos, eles são escritos de forma com letras maiúsculas, tá certo? Aqui, professor, como é que eu represento esse ângulo? PQR. Então, coloco os pontos, PQR. E agora o que, que a gente faz? Coloca o chapeuzinho em cima do encontro dessas duas semi-retas. Beleza? Ou você pode representar de volta, ó, no sentido contrário, ou somente quem, professor? Somente o quê? Ok? Não esquece do chapeuzinho. E aí você vai fazer isso para todos os ângulos. Perfeito? Tudo bem? Acompanhe, ó. Eu posso representar esse aqui como MNR e um chapeuzinho, ou somente N e um chapeuzinho. E posso representar esse ângulo de 360. Professor, posso dizer que o ângulo é o ângulo que? A, ok? Ou, né, eu posso dizer que é o ângulo CAB ou BAC. Então, ou eu posso dizer que esse ângulo seria o ângulo CAB e o chapeuzinho. Perceba outra coisa, ó. Sempre o chapeuzinho vai ficar exatamente no meio dos dois pontos, ó. No meio dos dois pontos. 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 Perfeito? Então, nós aprendemos a classificar, nós aprendemos a escrever, a construir e a transformar as unidades de medida. Pessoal, espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida nos procura. Até a próxima. Bons estudos. Tchau, tchau.